De repente está tudo bem, e aí vem uma mensagem, um exame, falando que você ou alguém da sua família está com câncer. Essa é a realidade de praticamente 700 mil pessoas por ano no Brasil. Então, qual que é a sensação que essas pessoas têm? O que será que elas pensam? Onde será que elas vão buscar informações? Será que as informações que elas encontram tá certa? Será que está errada? E olha, pela minha vivência, pela minha experiência, do que eu busco, do que eu procuro na internet, a maioria das informações estão incompletas, estão desatualizadas. Isso traz um prejuízo enorme para quem está procurando informações exatas devido à doença e do risco até de vida que a pessoa está correndo. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o que fazer exatamente quando você ou alguém da sua família diagnostica um câncer na visão de um médico oncologista. O que eu procuro, o que eu preciso ver no paciente quando ele chega para mim. O diagnóstico de um câncer, ele é um diagnóstico feito através de uma biópsia. A biópsia é o principal exame que a gente faz para saber o tipo do câncer, onde ele nasceu e muitas vezes até a sensibilidade dele para alguns tipos de medicamentos. Mas quem faz a biópsia? Geralmente, a biópsia é feita depois que o paciente está com algum sintoma, algum sinal, ele passa geralmente num urologista, ou uma mulher passa num ginecologista, num mastologista, e aí é feita a biópsia e aí vem o câncer. A partir do momento que tem esse diagnóstico, o próximo passo que muita gente faz, e esse já é o meu primeiro sinal de alerta aqui, é seguir muitas vezes com esse mesmo médico. Eu digo que cada médico precisa jogar na sua posição como se fosse um jogador de futebol. Apesar de todos os jogadores de futebol saberem jogar bem bola, eu não vou colocar um atacante para jogar na defesa, não vou colocar o goleiro para jogar no ataque. Então, cada médico tem a sua posição exata, específica no tratamento das doenças. Não é porque eu sou médico que eu vou usar tratar um infarto agudo, um AVC ou até mesmo uma cirurgia. Então, se você ou alguém da sua família diagnosticou um câncer, por mais que você acompanhe com o seu médico há muitos anos, desde que você era criança, você precisa procurar um oncologista clínico. Ah, mas o meu médico disse que ele faz o tratamento. Eu já acompanho o meu médico há 15 anos. Ou o mastologista, o cirurgião, diz que ele pode me acompanhar. Ou o urologista disse que ele pode me acompanhar. Ou o gastro, enfim. Câncer é uma doença que você precisa passar com um oncologista. Então esse já é o primeiro passo que você pode dar em falso, pode dar errado na sua caminhada em busca, muitas vezes, da cura ou do controle da doença. Procurou um oncologista clínico sempre que você tem um diagnóstico de câncer. Sempre que tem um diagnóstico de câncer. A partir do momento que você procura um oncologista, o que nós fazemos? Primeira coisa, o oncologista clínico muitas vezes ele é a cabeça de todo o tratamento oncológico. Então, paciente com câncer, se ele tiver um infarto, se ele tiver uma infecção, muitas vezes passa por um oncologista fazer uma avaliação para ver se aquilo não vai impactar muitas vezes o tratamento oncológico. Por isso que é tão importante ter um oncologista encabeçando muitas vezes a equipe e o tratamento desse paciente. Quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer numa consulta é fazer o estadiamento. Primeira coisa, saber qual é o tipo de doença, já que a gente tem diversos tipos de câncer. É um câncer do quê? De mama, de ovário, de próstata, de útero, de fígado, de pulmão, de cérebro, enfim, não importa. Eu preciso saber exatamente o tipo de doença, onde nasceu, porque cada local de nascimento de um câncer tem um tipo específico diferente de tratamento. A partir do momento que eu já sei qual é o tipo de câncer, eu vou pedir exames para saber se o câncer está localizado onde ele nasceu apenas ou se ele se espalhou para outros órgãos. Ah, mas câncer se espalha? Sim, essa é a principal característica de um câncer. É ele ter a capacidade de se espalhar para outros órgãos ou infiltrar as estruturas próximas de onde ele nasceu. Então, sempre um câncer ele tem essa capacidade e a gente precisa ser rápido, tem que ser o mais ágil possível para a gente diagnosticar e começar a tratar antes dele dar esse passo adicional de ir para outros órgãos. Os principais exames que eu costumo pedir: tomografia, ressonância e PET scan. Além disso, eu peço também outros exames de sangue para saber se esse paciente já não está com uma anemia, se ele não está com uma disfunção renal, uma disfunção do fígado. Então esse é o arsenal que eu tenho. A partir do momento que eu tenho esses mecanismos, essas informações em mãos, exames, biópsia e exame de sangue, eu já consigo traçar uma estratégia de combate contra o câncer. E essa estratégia de combate tem que ser precisa. A gente tem protocolos que, para vocês terem ideia, eles se atualizam
praticamente 2 vezes por ano. A gente tem 2 congressos mundiais todos os anos, um congresso americano, que é em torno de junho, e um congresso europeu, que é mais ou menos em setembro, que atualiza para a gente as novas práticas. Então, eu costumo dizer que quem dorme no tratamento do câncer, na hora que acorda, o tratamento já mudou. Então, eu costumo dizer, teve um paciente uma vez que eu estava atendendo, no meio do congresso americano. Então, o congresso americano estava acontecendo na sexta-feira, eu estava acompanhando online o congresso, e naquele momento, naquele dia, saiu um novo tratamento justamente para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de doença que eu estava tratando. Se ele tivesse passado comigo na quinta-feira, seria um tratamento, já que ele passou na sexta, foi outro tratamento. Então, para a gente ter ideia como a oncologia é rápida, é dinâmica e muda, e a gente precisa estar super atualizado com relação a isso. Então, a primeira coisa é a gente fazer isso, mapear completamente a doença. A partir desse momento, eu vou sentar com o paciente e falar, essa doença ela é ou não curável, essa doença ela é ou não controlável, tá? A doença curável, principalmente aquela doença que a gente pode fazer um tratamento dirigido para a doença. É como se a gente fosse lá e arrancasse a doença. Então, como que a gente arranca a doença? Ou é com cirurgia ou com radioterapia. Esses são os 2 principais tratamentos curativos para um câncer. A quimioterapia, a tão famosa quimioterapia, que traz tanto medo, tanta angústia, ela é basicamente ela ajusta o campo, o mecanismo ali para os tratamentos curativos agirem. Então, esses dias mesmo eu atendi uma paciente que perguntou se a quimioterapia não era curativa, se não curava o câncer com a quimioterapia. Eu fiz até um vídeo já aqui falando sobre isso, e realmente a quimioterapia, classicamente, ela não tem capacidade de curar o câncer, ela tem capacidade de reduzir e de controlar a doença. A partir do momento que a doença, que eu proponho esse tratamento, a quimioterapia para esse paciente, se ele for para quimio, é uma quimioterapia endovenosa, esse paciente vai precisar de um catéter, ele não pode ou não deve ficar fazendo tratamento nas veias periféricas, porque a quimioterapia pode ser muito irritante para as veias dos braços. Ah, mas eu conheço uma pessoa que faz, e ela faz no braço e nunca deu problema. Eu conheço várias que fizeram e que deram problemas, porque se tiver um extravasamento de quimioterapia no braço, pode ocorrer até uma corrosão do tecido ali próximo. A gente tem vários tipos de quimioterapias, algumas a gente consegue até permitir um pouquinho mais de acessos periféricos, mas no Einstein, por exemplo, a gente não permite fazer quimioterapia em acesso periférico, a gente sempre faz em acesso central, visto que a gente está procurando sempre a maior qualidade no tratamento dos pacientes. Então, se esse paciente for para quimioterapia, a gente já planeja a quimioterapia para aquele tipo específico de doença. Se a doença dele, no caso, tiver o tratamento inicial cirúrgico, porque, como eu disse, cada doença tem um tipo diferente de tratamento, esse paciente vai ser encaminhado, então, para um cirurgião específico para aquele tipo de doença. Não pode ser um cirurgião geral, não posso pedir para um cirurgião que está acostumado a operar vesículas, por exemplo, ele fazer uma cirurgia de um câncer de intestino ou de reto, por exemplo. Existem tratamentos, formas cirúrgicas diferentes. Por exemplo, um câncer de estômago, ele tem um tipo de tratamento todo especial, como a dissecção de linfonodos em volta. Uma cirurgia de mama, ela é completamente diferente de uma cirurgia estética de mama. Então, cada jogador, cada médico jogando na sua posição específica e todos trabalhando em comum para o time que é o paciente ganhar. Então, basicamente, diagnosticou um câncer, calma, eu sei que você vai começar a procurar na internet. Como eu disse, a grande maioria dos artigos está desatualizado, então você precisa tomar muito cuidado para você não receber informações imprecisas e incorretas. Às vezes não é nem culpa de quem está colocando essa informação. Simplesmente, como eu disse, 2 congressos anuais pode ter mudanças aí no decorrer do ano. Então você precisa, primeira coisa, procurar um oncologista atualizado, um oncologista que não conversa com você em 5 minutos. Você precisa de pelo menos 1 hora de conversa com um oncologista para ele poder te explicar, para você entender o passo a passo. Outra coisa, não acho que o diagnóstico de um câncer, ele é um diagnóstico que vai te levar à morte já imediata, não é assim que funciona. Cada doença tem um tipo específico de caminhar. Muitas vezes, uma insuficiência cardíaca, ela traz um risco de vida do paciente muito maior do que um câncer metastático. Então, calma, nada de pânico no caso, porque a gente tem mecanismos de controle
muito grandes da doença e de curas hoje em dia. A gente tem medicina de precisão, técnicas ablativas, cirurgias minimamente invasivas, terapias-alvo. Então, a gente tem muitos mecanismos de tratamento para você. Ah, mas meu vizinho, ele diagnosticou e em 15 dias ele morreu. Provavelmente foi um diagnóstico muito tardio, provavelmente não teve acesso a grandes tratamentos, a grandes tecnologias que a gente tem hoje. Então, cada caso é um caso. Não compare o seu caso com o caso de outras pessoas, porque, como eu disse, existem diversos tipos de câncer e existem diversos tipos de tratamentos e diversos tipos de médicos e de serviços. Então, não tem como você comparar o seu caso, o caso de alguém da sua família, com outros casos. Então, essa era a informação que eu tinha para trazer para você hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, compartilhe esse vídeo, porque a gente precisa ajudar cada vez mais essas 700 mil pessoas diagnosticadas todos os anos a terem melhores informações para combater o câncer. Em breve eu trago mais vídeos aqui para vocês.